Bom, pessoal, eu tirei um tempinho aqui para fazer alguns esclarecimentos, ok, que considero bem importantes. Bom, hoje não tem mais como controlar o que as pessoas fazem na rede social, o tipo de postagem que elas colocam. Então, hoje eu tenho que enfrentar pessoas me perguntando se eu estou vendendo produtos para impotência sexual, se eu estou vendendo produtos para os ossos, se eu estou vendendo produtos para os olhos, se livros, cursos, indicações, se colocações a respeito de meus filhos, de minha esposa, do meu casamento, da minha igreja, elas são verdadeiras. Eu não tenho mais como controlar isso, ok? Então, eu não vendo nada. Quase 90%, talvez até mais um pouco, das informações, das histórias que as pessoas dizem que sou eu que estou falando, não são verdadeiras, ok? Eu sei que as pessoas hoje, elas têm dificuldade às vezes de procurar a veracidade dos fatos, mas eu estou passando por aqui porque tanta gente, né, pedindo dinheiro em meu nome, se passando por mim, então muito cuidado. Tá certo? Porque eu não faço parte dessas coisas e eu não tenho como combater essas histórias. A inteligência artificial coloca a minha imagem, coloca a minha voz e aí é um grande desafio. Tá certo? Só estou passando por aqui para esclarecer, para que você não seja enganado, porque isso me entristece bastante. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, graça e paz. Tá cansado demais, Elias estava cansado. Profetizou para Acabe que não ia chover, Deus falou, foge. Fugiu para o ribeiro de Querite, a água acabou, Deus falou, foge. O filho da mulher da casa que ele estava hospedado morreu, ela falou, a culpa é sua. Deus falou, agora volta para encontrar com Acabe. Ele volta para encontrar com Acabe, sabe o que Acabe diz? Olha aí o perturbador de Israel, Elias estava tão nervoso, falou, perturbador, teu pai, a tua mãe, miserável. Está escrito, a tradução é outra, são seus pais, mas é a mesma coisa. Estava nervoso, o cara veio encontrar com ele lá, um centurião, ele estava tão chateado que ele falou, Senhor, fogo! Matou os caras tudo queimado, parecia o Mushu do Mulan. Invocado, o que é aquilo? Aquilo era perturbação. Ele tinha um assessor que trabalhava com ele, que ele falou, rapaz, some! O menino foi embora. Por isso que o tal do Geazi entrou. Ninguém aguentava, estava estressado. Chegou lá, falou, ó, aqui, preste atenção, o cara está com Deus. Tem 400 profetas de Baal e 450 de Azera, tem 850 almas. O que é para ele fazer? Fazer cair fogo do céu e falar para os caras, vamos aí, gente, aceitar o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele faz? Corta o pescoço dos caras. Tá pior que chefe de grupo de extermínio. O cara é crente. Só que ele está tão cansado que Jezabel, aquela mulher que eu falei no começo, ela falou assim, amanhã a essa hora, avisa o Elias que ele vai ser igual um dos profetas do papai que ele matou. Eu mato ele. Elias saiu correndo. Falou, nossa, que mulher perigosíssima. Pô, o cara que mata 450, ou melhor, 850 homens, e sai correndo uma mulher, o que ele tem? Cansaço. Entra dentro de uma caverninha e fica lá. Por que o senhor não me mata? Deus deve ter pensado, Jezabel quer te matar, se você quer morrer, volta lá. E eu terceirizo o serviço. Ele queria morrer, sim ou não? Sim ou não? Claro que não! Ele só está Isso, tá assim de gente, trabalha, dinheiro não tem, trabalha, e dinheiro não tem, trabalha, e dinheiro, cadê o dinheiro? Isso, dinheiro, parece que você trabalha e os outros, o dinheiro vai para algum lugar, no submundo do crime. Aí é lógico o estresse. Cansaço, nós estamos com o povo cansado, vindo para a igreja quase todo dia, não dá nem tempo de ser crente. Por isso que eu não gosto, pelo amor de Deus. Vem para a igreja, um culto, dois só e some. Vai viver a sua vida, vai ser crente lá fora. Aí bota o cara na segunda na igreja, e terça na igreja, e quarta na igreja, tá, esse cara ainda para o inferno, com a vida toda na igreja. O cara veio uma vez só e foi para o céu. Nossa, que tranquilidade.
Eu detesto esse ativismo. E estou falando de mim mesmo, porque eu viajo para aqui, essa aqui, esse dia falou comigo que estava se considerando viúva de um marido vivo. Falei, sangue de Jesus tem poder. É verdade, eu falo de mim mesmo. Porque graças a Deus, naquilo que Deus me entregou para fazer, eu faço. Né? Bem. E aí a demanda é grande. Então, por favor, dá uma freada nesse negócio. Porque o cansaço está matando as pessoas, matando. Você nem precisa de um grande problema. Note que o cara mata aquele montão de homem e está tão cansado que tem medo de uma mulher. É como se você vencesse um gigante hoje e saísse correndo de um anão amanhã. Porque ele está Eu quero fazer uma reflexão com vocês, rápida. Antes de Deus criar o homem, Ele cria o ambiente que Ele idealizou para o homem viver. Esse ambiente ordeiro, organizado, pleno, foi chamado de paraíso. A Bíblia fala deste paraíso no Gênesis, o chamando de Jardim do Éden. No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, também temos, na ótica de Deus, um lugar para vivermos eternamente. Ele também se chama paraíso. O paraíso de Deus, a Nova Jerusalém, um lugar que também não haverá morte, como não houve no Éden, um lugar onde não haverá dor, um lugar ordeiro, organizado, ou seja, na ótica do Criador, o homem foi criado para viver num paraíso. O que Deus planejou para você e para mim foi um paraíso. Mas o ato de um homem jogou isso por terra. Por causa de Adão, o homem perde o acesso ao paraíso do Gênesis. E para entrar no paraíso final, ele teria que morrer. Ou seja, nós temos um problema sério. Não podemos entrar no paraíso que é guardado por um anjo, e não queremos entrar no paraíso de Deus, porque para entrarmos lá, temos que perder o privilégio de viver neste mundo, e viver é um privilégio. A única forma que temos então de criar uma linha de satisfação é usarmos a oração modelo ensinada por Jesus, o Pai Nosso, onde um dos versos diz que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Agora nós não queremos entrar na Nova Jerusalém ou no paraíso final, porque ninguém quer morrer. Não podemos entrar no paraíso inicial. E o que vamos fazer então? Segundo a oração do Pai Nosso, puxar o céu para a terra. Que venha o teu reino, venha o teu reino. Esse é um texto que eu uso na abertura dos meus eventos, onde a minha proposta é mostrar que na lápide de um ser humano só existe duas datas. Aqui ele nasceu e aqui ele morreu. Entre elas, de uma forma muito tímida, um pequeno traço tentará explicar quem foi você, se teve filhos ou não, se foi bom ou não. Todo o seu legado é resumido naquele pequeno traço, exposto em toda a sepultura, basicamente em todos os lugares do mundo onde há sepultamento. Pois bem,
Se a proposta de Deus é um paraíso, nós não temos como entrar lá. Porque um homem jogou tudo isso fora. Seu nome é Adão. E agora como vamos fazer? Quem vai poder nos redimir? Um sacerdote. Alguém comissionado por Deus para oferecer um sacrifício para o perdão do pecado ou a remissão do pecado. Para que isso aconteça, o sangue vai ter que ser derramado. Então o sacerdote mata um animal e o sangue deste animal cobre o pecado dos homens. Mas o sacerdote precisaria primeiro oferecer um sacrifício por si mesmo, para que então tivesse habilitado a oferecer pelo povo. Mas com o tempo, os sacerdotes se corromperam. E agora não há mais condições de ninguém entrar neste paraíso. A porta foi fechada. Então alguém precisa tomar uma decisão. E esse alguém é Deus, que vai entregar seu filho para morrer. Ele vai ser o sacerdote, ele vai ser o sacrifício, ele vai cumprir tudo. E como a Bíblia diz, se o pecado entra por um homem, tem que sair por um homem. Se o pecado entra por um homem nascido de mulher, ele precisa sair de um homem nascido de mulher. Para nós não há muita importância. Provavelmente Jesus não nasceu em dezembro. Essa é uma junção de um imperador que se converte. E por causa disso, para harmonizar as coisas num ambiente que tinha mais a ver com política do que com fé, a data estabelecida foi essa. E nós comemoramos a data do nascimento do nosso Salvador. E as crianças brincaram hoje nos contando histórias, falando a respeito de nossa cultura. E eu não sei se você observou, mas no final elas brincaram como seria se ele tivesse nascido na Índia, como seria se ele tivesse nascido no Canadá, como seria se tivesse nascido na Lua. Me parece que a ideia é mostrar que ele nasceu para morrer por todos. Seja você alguém de uma aldeia indígena, seja você um célebre astronauta numa nave no espaço. Que possamos, mais do que vivermos isso, deixarmos registrado no coração de nossas crianças. Porque o Evangelho de Cristo nos ensina a honrar os nossos idosos. Nos ensina a respeitar aqueles que construíram com muita dificuldade, com muitas limitações, estradas cujas quais nós caminhamos hoje com facilidade. Um evangelho que nos ensina a respeitar pessoas que têm escolhas diferentes de nós, situações cujas quais nós temos muita dificuldade de entender e de explicar. Coisas que para nós são muito obscuras. Mas o Evangelho me ensina a respeitar alguém que senta nessa cadeira
vestido de uma forma diferente de nós, se comportando de forma diferente de nós. Mas esse Cristo, Ele morreu por todos nós, sendo nós ainda pecadores. Hoje temos que conviver com grandes escândalos, envoltos em ambientes religiosos. Homens maus, corruptos, enganadores, verdadeiros lobos vestidos em pele de ovelhas. Vemos todos os dias a igreja sendo manchada por um escândalo, seja ele financeiro, seja ele sexual, escandaloso. E tudo isso me parece ter um propósito: o não reconhecimento da entrega do homem que precisa ser salvo a Cristo, o Salvador. Nós lutamos contra isso todos os dias. Estamos longe de sermos perfeitos. Abrimos as nossas portas com todas as nossas limitações, com a proposta de que alguém encontre o Salvador que um dia encontramos. Eu encontrei com Ele há 32 anos atrás. Eu não sei há quanto tempo você encontrou. Mas desde que eu me encontrei, eu tento apresentá-lo a outras pessoas. Em encontros aqui na igreja, em postagens em redes sociais, em programas de televisão, com héteros, homos, pobres, ricos, cultos ou indoutos. Um dia, a morte chegará para todos nós. Por mais que as pessoas te amem, o lugar mais longe que ela irá no dia do sepultamento é a porta do túmulo. Dali, ninguém vai com você, a não ser aquele que venceu a morte. Nós precisamos nos preparar a cada dia para vencermos o mau exemplo das pessoas, para nos agarrarmos à nossa fé e entendermos que a Bíblia é um livro de fé. É interessante você ir ao Egito, visitar o Museu do Cairo, ver a tumba de um faraó egípcio, um dos mais famosos, se não o mais famoso, Tut, ou Tutankhamon. Ver a cama que ele dormia, o sandália que ele calçava, a carruagem que ele usou. Algumas peças de mais de 3.000 anos de um faraó egípcio. Você vai a Israel, não tem um objeto de Jesus. Não tem uma cadeira, não tem uma mesa, não tem uma taça que ele bebeu. Tem de César, mas não tem de Cristo. Ele poderia nascer rico, mas não queria deixar vestígios para que pessoas usassem como amuletos, como até hoje alguns veneram pedaços da suposta cruz espalhados pelo mundo. Mas ele não queria isso. Ele queria que nós, sem termos nada, para pegarmos na mão, para acreditarmos que Ele existe, porque Ele não quer estar na sua mão, Ele quer estar no seu coração. Ele quer que você creia. Não há lugar nenhum em Israel, Jerusalém, Betânia,
Nazaré, Cafarnaum, Naim, onde alguém te diga com precisão, ele esteve sentado aqui, dormiu aqui. Até o local de sepultamento tem dois, o dos católicos e o dos protestantes. Até o túmulo tem dois, o local da crucificação, né? E você pode perguntar por quê? Porque nós vamos precisar de fé para se relacionar com Ele. Eu quero fechar o culto desta noite orando para que os maus exemplos, as coisas negativas que vimos e que veremos, não seja suficiente para diminuir a nossa fé. Que cada vez mais possamos, através do Evangelho, respeitarmos os idosos, investirmos nas nossas crianças, criarmos esperança no coração dos nossos adolescentes, pedimos conscientização para a mente de nossos jovens, para que ninguém abandone o caminho do Senhor. Eu quero que você fique de pé neste momento. Nós vamos orar. Já já vamos ter o nosso segundo culto. Ele começa daqui a 1h15. Está chovendo, eu vou dar espaço para você sair com facilidade. Pastor, o senhor não quer fazer um apelo? Eu gostaria de aceitar Jesus ou de recebê-lo, de me reconciliar. Atrás daquela câmera lá, ó, tem uma sala apta para receber você. Se você precisar de uma oração, tem gente para orar. Se você precisar de informação sobre o horário de nossos cultos, sobre como funciona, lá tem gente para te informar. Se você desejar voltar para Jesus, lá eles vão te receber. Se você quiser receber Jesus pela primeira vez, eles vão. Se você precisar de uma oração apenas, vai ter alguém para te assistir e para orar por você. Mas feche seus olhos neste momento. Senhor nosso Deus e Pai soberano, te damos graças por teu Filho Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário, que nos trouxe a possibilidade de nos reencontrarmos com o Senhor e termos a vida eterna. Abençoa a cada lar, a cada família, abençoa a cada casamento, abençoa os nossos filhos, os nossos pais. Abençoa o nosso Brasil, como disse as crianças. Abençoa o legislativo, o judiciário. Abençoa, ó Deus, o nosso presidente. Em nome de Jesus, ó Deus. O Brasil pertence ao Senhor. E nós te entregamos a cada bairro, município, cidade, capital, estado. Leva-nos aos nossos lares com a esperança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que veremos, pela fé, um país melhor, melhor para todos. Leva o teu povo de volta aos seus lares. Abençoa a festividade do Natal, da terça para a quarta-feira. Que haja perdão, arrependimento, reconciliação. E que em nome de Jesus, filhos possam abraçar os pais, pais possam abraçar seus filhos, e os irmãos
possam se reconciliar. Abençoa as famílias, ó Deus, que somos gratos por tudo. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam...